Bom, galera, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Opmini. Hoje um vídeo diferente, refletindo sobre a lógica do Hugo sobre o número 2. E como vocês viram aí no tema do vídeo, o número 2 do Japão já existe, é uma afirmação. O Hugo, ele levanta a ideia bem coerente de que o Inzaghi, ele precisa parar de ser atacante para ser um meio-campista e ajudar o time, construindo gols para os outros e não focando apenas em construir gols para si próprio. Até aí, beleza. Você ouve o Hugo falar isso e pode pensar, ele tem razão, o Inzaghi se daria melhor construindo gol para os outros do que tentando fazer seus próprios gols. Só que isso é uma meia-verdade, eu vou te explicar por quê. O Inzaghi meio-campista que vocês enxergam, ele praticamente não existe. Primeiro porque a metavisão é algo que surge primeiramente com o Kaiser, que é um atacante. Ou seja, ela é uma habilidade de atacante. Segundo, que todas as assistências que o Inzaghi deu na obra, foi porque ele pensou primeiro no gol dele. A partir do momento que a ideia de gol dele ficava impossível, ele passava a bola. Então a gente nunca viu de fato o Inzaghi jogando para dar assistência para os companheiros. O que faz o Inzaghi dar tantas assistências é a mentalidade de atacante dele. É dele querer fazer gols. O Inzaghi nunca deu um passe de 20 metros como o Hugo fez no início do jogo agora contra o Japão. Ou jogou priorizando o coletivo acima do gol dele próprio. O que acontecia é que ele imaginava a situação do gol dele, via que não ia dar para ele fazer o gol, ele tocava a bola e dava assistência. É isso que ele imaginava, esse é o Inzaghi. Mas se tudo isso que eu estou falando é verdade, por que então que eu disse que o Hugo falou é uma meia-verdade e não uma verdade totalmente? Simples, porque a gente não ter visto o Inzaghi jogar para o time acima de si próprio, não tem como afirmar que ele não consegue, que ele não renderia melhor de meia se ele jogasse para o time. Mas aí entra o ponto principal e central da discussão que eu trouxe nesse vídeo. Vocês imaginariam o Inzaghi jogando de meia ali no Japão, no atual Japão contra a França? Vamos supor que ele decidiu jogar de meia. Vocês se imaginam ele sendo efetivo ou chegando próximo do Sai naquela partida contra o Bollock que o Sai nem joga 100%? Porque eu não imagino. E é aqui que eu quero aprofundar no tema do vídeo. O Inzaghi, ele não é o número 2, ele não vai ser o número 2, porque quando ele começa o anime lá atrás, é ele tentando ser o número 2. O Inzaghi, ele chega na cara do gol e ao invés de chutar, ele passava a bola, porque ele lembrava do treinador dele falando: o time joga com 11, é coletivo, toca a bola. E também, como eu disse anteriormente, ele só chegou a jogar bem de meia, vocês só começaram a enxergar o Inzaghi como um bom meia, e até o próprio Hugo capaz que só enxerga o Inzaghi de bom meia, pela mentalidade de atacante dele. Que o Japão atualmente, realmente não existe o número 2. O Japão que está jogando contra a França hoje, que jogou contra a Nigéria, realmente não tem um número 2 ali. O Carazo vem tendo um destaque agora nos últimos capítulos, como se ele fosse ser esse cara. Mas cá entre nós, isso parece mais uma cortina de fumaça do autor do que algo possível de acontecer. O fato é que o Japão tem um número 2. E o fato da análise do Hugo estar errada é justamente por ele não conhecer ou não prever ele. E aí vocês sabem de quem que eu tô falando. Quem que é o número 2 do Japão? É dele mesmo, do Hitoshi Sai. O Hitoshi Sai é tudo que o Hugo descreveu de um meio-campista. Ele se adapta a qualquer atacante, ele potencializa qualquer atacante a ser o melhor do mundo, ele prefere dar assistência do que fazer gol. Mesmo tendo um poder de finalização absurdo, o Sai ele prefere dar o passe do que fazer o gol. Porque ali na partida do Japão contra o Bullock, se ele quisesse fazer uns 4, 5 gols, ele fazia tranquilamente. Só que ele prefere dar o gol do que dar assistência do que fazer o gol. E aí quando o Sai perde pro Bullock, ele olha pro Inzaghi e fala: o Japão ainda pode mudar. Ainda pode surgir um atacante decente nesse país. Ele reconhece o Inzaghi como atacante. Então, para mim, quem vai quebrar essa teoria do Hugo é a junção de Hitoshi Sai com o Inzaghi. Por que você está falando isso? Simples. Porque quando o Inzaghi entrar no Japão, o meio campo será completamente dominado por ele. Acho que isso ninguém discorda. Quando ele entrar no Japão ali nas finais, é ele que vai controlar o meio de campo. E aí isso vai diminuir a carga sobre o Inzaghi. Porque o Inzaghi já não vai ser mais o pilar do time,
na questão de armação e construção de jogada. Mas isso não significa que o Izag não terá pressão ou que o Izag não será o número 1. O Sai, ele é assumidamente o número 2. E lembre, o número 2 que o Hugo fala não é ser pior do que o número 1. É ser tão bom quanto o número 1 ao ponto do número 1 não ser o melhor se não tiver o número 2. Ou seja, se o atacante não tiver o Itoshi Sai, ele não vai ser o melhor do mundo. Essa é a mentalidade do Hugo. Essa é a lógica do Hugo. O número 2 ele é tão bom quanto o número 1. O que acontecerá aqui é simples. O Sai, mesmo comandando o meio de campo, ele vai esperar que o Izag acompanhe a lógica dele, o raciocínio dele, que até então só o Shido conseguiu acompanhar do Japão, né? Ou seja, o Izag ele terá que se adaptar ao Sai. O Izag não será mais o centro das atenções, pelo menos não na construção das jogadas, mas ele será o centro das atenções na hora de finalizar a jogada, que é o que o Izag vem fazendo até hoje, só que muito por conta da sorte. Lembra que o Hugo também menciona o fator da sorte, que o Izag ele vem fazendo muito gol por causa da sorte e que ele não podia ficar dependendo disso. E aí a gente já sabe que o Izag perto do gol ele é imprevisível e totalmente letal, seja finalizando ou tocando a bola. Se o Izag chegar na frente do gol, na cara do gol, e ver que ele não vai conseguir marcar, ele acha outra solução ali de última hora. Ele improvisa muito bem. Ele acha o Rin, ele acha o Baru, ele acha qualquer outro jogador para fazer o gol. Então eu acho que vocês já entenderam onde que eu quero chegar. O Izag precisa ser o número 2 desse atual Japão. Mas quando o Sai entrar, não fará nenhum sentido o Izag ser o número 2, já que todos ali serão potencializados com a simples presença do Sai. E só para finalizar o vídeo, é por isso que eu acho que o Izag não irá ganhar da França e não irá conseguir contornar a situação nesse jogo. Porque quando o Izag entrar naquele modo dele de pensamento, que falta uma peça do quebra-cabeça, como ele sempre faz para tentar adaptar o jogo, ele vai olhar para o campo e não vai achar essa peça. Porque a peça não está no campo e nem no banco. A peça que está faltando para o Izag superar a lógica do Hugo e do número 2, ela tá em casa esperando para estrear nas finais, que é o Itoshi Sai. O Itoshi Sai é o número 2, é a peça que falta pro Izag contrariar a lógica e teoria do Hugo. Então é meio que essa a minha visão. Quando o Sai entrar e se juntar ao Japão e se juntar ao Izag, essa lógica do Hugo meio que não fará sentido, porque vocês concordam comigo que não fará sentido nenhum ter dois número 2. Se já tem o Itoshi Sai, que quer ser o número 2, que quer ser o melhor meio-campista do mundo, do Japão, por que vai ter o Izag também como o número 2 no meio-campista? Para mim não tem lógica nenhuma. Foi algo que eu andei pensando bastante e que eu criei meio que essa teoria de que o que o Izag precisa para quebrar a teoria do Hugo é justamente ter o Itoshi Sai no campo, ou ver o Itoshi Sai jogar, seja lá, e que o autor foi bem esperto em não colocar o Itoshi Sai agora, nessas fases de grupo, justamente para criar essa teoria do Hugo e fazer o Hugo sair meio que nessa partida por cima como se ele tivesse certo. Quando na verdade o Hugo só vai estar certo porque o Itoshi Sai não está em campo e só vai entrar nas finais. E aí quando ele entrar, o Izag ele não vai precisar ser esse número 2 e o Izag vai ter milhões de possibilidades para atacar ali. E o Izag se tornará muito imprevisível, porque os passes do Itoshi Sai vai além da compreensão ali de todos, né? O próprio Rin não consegue acompanhar o Sai. Então é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se faz sentido essa teoria para vocês, ou se vocês têm uma outra teoria, uma outra hipótese, ou se vocês acham que vai ter um plot twist do Sai voltando. Eu vejo muita gente falando que o Sai ele pode quebrar essa minha teoria se acontecer o que muita gente vem falando, do Itoshi Sai recuperar o ego dele de ser atacante. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, não. Por que eu não acho que isso vai acontecer? Porque eu acho que o Itoshi Sai ele foi criado justamente para ajudar a criar o melhor atacante do mundo. Eu acho que o autor ele foi muito inteligente em criar o Itoshi Sai com essa mentalidade de tipo assim, eu não vou conseguir ser o melhor atacante do mundo, pelo menos não no Japão, e eu vou virar o melhor meio-campista do mundo, porque muita gente também acha que o Itoshi Sai ele não tem ego. Mas ele tem um ego absurdo. Quando ele encontra o Rin, ele fala, eu não desisti, eu atualizei meu sonho.
Então agora eu não vou ser o melhor atacante do mundo, eu vou ser o melhor meio-campista do mundo. Então o Itoshi tem um ego muito, muito forte. Tanto que quando ele vai conversar com o Sendou lá na apresentação do Japão, do elenco do Japão, ele fala: eu vou ser o melhor meio-campista do mundo. Comparado a seu sonho, ao meu sonho, seu sonho é raso. Então o Itoshi ele meio que foi criado para ser esse ajudante a achar o melhor atacante do mundo do Japão, entendeu? Então é isso. Deixa nos comentários aí suas hipóteses, teorias. E se você gostou da análise, da teoria do meu vídeo, curte aí, compartilha, ajuda a viralizar aí. Segue o canal, se inscreve e valeu!